Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui que vos fala é o presbítero e teólogo Arthur. E seja bem-vindo você no meu canal do YouTube, Arthur Félix Cabo PE. Já vai dando aí uma curtida e um like, né? Também o seu comentário, se inscrevendo aqui nesse canal. Mais uma realização do Seminário Teológico Bíblios, fazendo aqui a diferença na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Um abraço aí para o meu mestre Mário, né? É ele que é o nosso tutor, que nos ensina. E você também pode fazer parte dessa família. Então, entre em contato aqui conosco, através desse número. Temos o curso básico, médio e o bacharel em teologia. E você que é de longe, você que é de perto, todos podem participar, porque tem a modalidade presencial e tem a modalidade EAD. E grato também aí, né, pela convenção onde eu faço parte, pelo Conselho Mundial de Teólogos e Pastores, né, do nosso amado pastor Marcos, da Bahia. Um abraço também, meu querido, para você. Gente, parabéns a todos que fazem parte aí dessa reforma protestante. Hoje, dia 31 de outubro, se comemora 505 anos da reforma protestante. O mundo todo sabe, né, que passamos por um processo de modificação, né? Precisou que pessoas dessem o grito de liberdade, pois naquela época, né, se levantou um grande homem, mas muito antes dele se levantar, houve as suas preliminares com o movimento valdense. Não somente ele, mas ele precisou que a corrente fosse fortificada. Houve pessoas que não se declararam totalmente nessa reforma, mas que deram apoio. Então precisamos entender que Martinho Lutero, ali na Alemanha, ele deu um dos maiores gritos como reformadores. Ele foi um dos principais. Consideramos que Lutero fez parte aí, né, de uma profecia, que ele foi um grande cisne que muitos não poderiam matar. Então muitos foram impedidos por pronunciar a verdade. Muitos foram decapitados, muitos passaram, né, pelo processo da Igreja Católica ali, com várias torturas. Foram queimados livros, literaturas, para que o povo pudesse vir o conhecimento da verdade. Mas aqui, irmãos, eu quero falar dele, de Lutero, um dos maiores reformadores que já existiu depois das escrituras sagradas, dos personagens da Bíblia. Então Lutero, ele se baseia aqui em Romanos, capítulo 1 e o 17, que diz: o justo viverá da fé. Ao conhecimento dele, ele viu que necessitava, além dele ser um mestre e doutor em teologia, necessitava que alguém representasse o reino. Porque todos ali escutavam, estudavam a lei, mas ninguém tinha coragem. Porque naquele tempo era um pouco complicado. Muitos não tinham acesso à Bíblia. E Lutero foi um dos reformadores que traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Porque ele via que isso daqui não tinha só que estar na mão dos grandes padres daquela época, mas tinha que estar com todos os cristãos, porque todos tinham que ser participante da glória da salvação de Deus. O véu foi rasgado, a salvação já houve, então não há mais restrição. O evangelho ele tem que ser pregado a todos, sem exceção, nem por cor, nem por raça, nem por instituição. Então necessitamos temos que dar continuidade a essa reforma. Então, Lutero agora, ele coloca aqui 95 teses para dar início ao seu grande grito. E eu quero ler essa tese 36, que diz assim: todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado. Tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgência. Então, o perdão de pecado cabe a Deus.
Aquele que pede perdão pelos seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Então quero vos dizer aqui que Lutero foi um dos grandes lutadores espiritual para combater a heresia, para combater o misticismo. Foi Lutero que traduziu do latim para o alemão, para que todos alcançassem a lei de Deus de uma forma mais profundamente. Então, sem delongas aqui, eu quero falar, além dos movimentos valdenses, na pré-reforma, houve também grandes reformadores depois de Lutero, como Zwingli, como João Calvino, e muitos que não se declararam, mas deram apoio. Então hoje é momento de festejar. Hoje se comemora 505 anos da Reforma Protestante. E isso não pode parar. A reforma, ela continua. A partir do momento quando você prega a doutrina de Deus, a partir do momento quando você reverencia a palavra de Deus como ela é, sem acrescentar, sem tirar por conta de instituição, por conta de ideologia teológica, você se corrompe quando você cede a certos preceitos. Mas quando você defende, quando você vai a fundo, quando você denuncia o pecado, quando você combate as heresias, você está dando continuidade à reforma protestante. Ok? Então, eu quero vos dizer aqui as 5 solas de Lutero. A primeira, ele diz somente a fé, porque nós não necessitamos de questões para aprimorar a fé. Não, a fé em Cristo, ela é perfeita. Somente as Escrituras. Não necessitamos de outra literatura como regra de fé e prática. A única se chama as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento com seus complementos. Somente a Cristo, que não há outro mediador além dele. Somente a graça. Nós não podemos se privar dessa graça infinita de Deus. 5. Glória somente a Deus. Não ao homem, mas a Deus pertence toda a honra, toda a glória. Então foi esse versículo que revolucionou a vida de Lutero e daquela grande comunidade por toda a Europa. Precisamos entender que temos que dar continuidade a essa reforma, obedecendo a lei de Deus, amando o próximo, suportando os nossos inimigos e fazendo bem. Então, quero vos dizer aqui que houve grandes batalhas. A história não termina por aqui. Isso aqui somente é uma reflexão para que a gente venha aqui não esquecer da Reforma Protestante. 505 anos da Reforma Protestante. Hoje, 31 de outubro. Deus abençoe.